Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Gabriele e hoje, junto com meu colega Daniel, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da melogênese e a estrutura do esmalte. Começando pelas características gerais, o esmalte é a estrutura que recobre a coroa dentária, está acima da dentina e possui o tecido mais mineralizado de todo o organismo, sendo composto por 97% de matriz inorgânica, que apresentam na forma de cristais de hidroxapatita de fosfato de cálcio. E unidos, eles formam os prismas de esmalte, que é algo que a gente vai ver mais na frente. Já os 3% que ficam restantes, 2 são para a água e 1% é composto por proteínas, que entre elas a gente pode encontrar o sódio, o potássio, o magnésio, entre outras proteínas. A sua cor, ela é variável, no caso ela varia do branco acinzentado ao branco amarelado, e ele possui uma aparência translúcida, devido à sua estrutura quase que completamente cristalina, né? E é um tecido avascular, não há presença de vasos sanguíneos. Também acelular, pois apesar de eles serem formados pelas células ameloblastos, após essa formação, esse processo de formação ser completado, você não encontra mais nenhuma célula na superfície desse tecido. No caso que por isso que quando a gente faz um desgaste, o dente sofre um desgaste, ou então a gente quebra uma parte do dente, a gente não possui a capacidade, o esmalte não possui a capacidade de se regenerar, justamente pela falta de células após a sua formação. É uma estrutura também friável, isso quer dizer que ela é passível de sofrer fraturas devido justamente a essa extrema dureza que ocorre devido à grande quantidade de minerais. E nesse caso, o que ajuda o esmalte a não sofrer essas fraturas é justamente a dentina, que ela é um tecido que possui uma resiliência e tem uma capacidade maior de amortecer essas forças que o tecido do esmalte sofre durante a mastigação, pois ela possui uma elasticidade justamente devido possuir no seu serem formadas por fibras colágenas, né, que dá essa elasticidade ao tecido. E com isso, ela diminui essa possibilidade dessa fratura e é como um amortecedor, né? São formados pela meloblastos, como eu falei antes, e ela é insolúvel em condições aquosas, mas solúvel em condições ácidas. Isso quer dizer que o esmalte em contato com a água, ele não possui a capacidade a água ela não possui a capacidade de causar alguma alteração no tecido ou alguma coisa assim. Já nas soluções em condições ácidas, o tecido ele pode sofrer um desgaste, pode ou então até destruir o esmalte dentário devido a essa dieta com ácidos, pode prejudicar
e causar erosões dentárias. A melogênese é o processo de formação do esmalte que inicia-se logo depois da disposição da dentina. Os ameloblastos, eles são as células responsáveis por essa formação e eles passam por etapas sucessivas de desenvolvimento, que juntas elas compõem o ciclo vital. Esse ciclo vital, ele possui 5 fases. Entre elas estão a fase morfogenética, a fase de diferenciação, a fase secretora, fase de maturação e a fase de proteção. A fase morfogenética ela ocorre simultaneamente com a fase da campânula e é a fase em que o epitélio interno do órgão do esmalte determina o formato da coroa do dente. O epitélio interno ele é composto por 2 tipos de células. As células que estão sofrendo divisões mitóticas e as células que pararam essa divisão. Ou seja, as células que ainda estão em divisão, elas acabam empurrando as células que não dividem. E parar essa proliferação, o que acabou provocando uma movimentação das células e das dobras do epitélio do esmalte, dando a forma da futura coroa dentária. Aqui na foto a gente pode ver um incisivo sendo formado. Aqui era a dobra do epitélio, onde as células que não se dividem estavam presentes, e aqui as células que se dividem, que foram empurrando as dobras do epitélio até formar essa borda incisal e formar posteriormente a coroa do dente. Já nessa segunda imagem, a gente pode encontrar ilustrado o germe dentário na fase de campânula, em que esse primeiro número ele está situando a lâmina dentária, 2, onde está localizado o retículo estrelado, 3, o extrato intermediário, 4, o epitélio interno do órgão do esmalte, que é justamente a parte em que a gente estava discutindo sobre a formação dessa coroa, onde estão localizadas as células de divisões e de não divisões, onde são formadas a coroa do dente. Aqui a gente pode já observar um formatozinho de uma coroa que está se iniciando, que provavelmente é um molar ou um pré-molar. Já o quinto é o epitélio externo e o sexto a papila dentária. E aqui no finalzinho, onde está circulado, é onde está localizada a alça cervical. Na fase morfogenética, a célula, elas são cúbicas, possuem um núcleo grande e bem centralizado. As organelas, elas estão situadas no polo superior ao núcleo e possuem um citoplasma com numerosos ribossomos, polirribossomos e mitocôndrias esparsas. Possuem um complexo de Golgi pouco desenvolvido e o complexo de Golgi ele localiza-se na região adjacente ao retículo estrelado. Nessa etapa, a gente pode concluir que o epitélio interno do órgão do esmalte ele não produz nenhum tipo de matriz. Eles estão ali apenas para manter as funções vitais dessa célula. Após a fase morfogenética, inicia-se a fase de diferenciação da célula. Isso é, as células que antes elas eram encontradas
cúbicas e com o seu núcleo bem centralizado, elas sofrem um alongamento, onde a célula atinge o dobro do seu tamanho original. Com isso, as células que antes elas eram cúbicas, elas passam a ser cilíndricas e altas. E ocorre também o surgimento de prolongamentos próximos à sua lâmina basal, formando assim os pré-ameloblastos. E com isso, com esse alongamento da célula, ele vai ocasionar a inversão da sua polaridade. Ocorre também o surgimento de 2 a 3 camadas de células achatadas, que elas aparecem entre o epitélio interno e o retículo estrelado. E com isso, essa camada ela forma uma nova estrutura do esmalte, que fica denominada de extrato intermediário. Aqui a gente pode ver o processo de alongamento que a célula sofre. Aqui a gente encontra a célula do epitélio interno, que ainda está na sua fase morfogenética, cúbica e com seu núcleo bem centralizado. E a partir daqui ocorre o seu alongamento. Nesse alongamento, a gente percebe que o núcleo que antes ele ficava bem centralizado, ele cada vez mais ele acaba se aproximando do seu extrato intermediário. Com isso, ele vai formando o seu polo proximal. Devido a isso, o complexo de Golgi ele acaba migrando para o polo distal, para o sentido inverso, se aproximando assim da papila dentária. Esse processo de diferenciação dos pré-ameloblastos que acontece no órgão interno do esmalte, eles acabam induzindo um processo de diferenciação das células ectomesenquimais, que estão presentes na papila dentária, para formarem, assim, os pré-ameloblastos, odontoblastos. Durante essa fase de desenvolvimento, de diferenciação dos pré-odontoblastos, os pré-ameloblastos, eles vão simultaneamente sofrendo um processo de amadurecimento lento e gradual. Porém, logo após o término dessa diferenciação dos pré-odontoblastos, os pré-odontoblastos eles secretam a matriz orgânica de dentina e os pré-odontoblastos eles já estão maduros o suficiente ao ponto de se transformarem em ameloblastos. Com isso, os pré-odontoblastos eles são formados e os pré-ameloblastos eles se transformam em ameloblastos. Na superfície distal dos pré-ameloblastos, onde estão localizadas o complexo de Golgi e outras organelas, são formados numerosos e curtos processos na sua superfície e eles projetam em direção à matriz da dentina. Esses processos eles formam contatos com o processo dos odontoblastos e com sua vesícula matriz. Entre os pré-ameloblastos estabelecem-se junções intercelulares comunicantes e desmossomos e junções oclusivas nos 2 polos celulares, formando assim os complexos juncionais proximais e distais. A fase secretora ela é uma fase vivida pelos ameloblastos maduros ou recém-diferenciados que sofreram esse processo de diferenciação, foram formados ameloblastos durante a fase final de diferenciação. São encontrados em um formato colunar, com um núcleo bem polarizado, possuem 2 polos, o polo distal e o proximal, polo proximal e o distal,
O polo proximal, ele é o que fica próximo ao núcleo da célula, e o distal, ele é o que fica distante ao núcleo da célula. Os ameloblastos, ele tem uma característica importante, que são a presença de organelas. Essas organelas, elas são responsáveis por dar uma característica de célula secretora aos ameloblastos, e essas organelas a gente pode encontrar no polo distal da célula, onde a gente encontra o complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, as vesículas secretoras e muitas mitocôndrias. As vesículas secretoras, elas são responsáveis são vesículas cheias de proteínas, e elas são responsáveis pela disposição dessas proteínas na matriz orgânica do esmalte. A fase de secreção, ela ocorre simultaneamente à fase de coroa da odontogênese. Então, logo essa fase, ela vai formar a coroa dentária, tanto o esmalte quanto a dentina coronária, de forma simultânea. É importante lembrar que a formação da coroa, ela acontece no topo do germe dentário. Aqui é onde acontece também a fase secretora, a fase de secreção, e é onde fica localizado principalmente os ameloblastos, que já formados. Nesse topo, ele existe um gradiente de células que partem dele e em direção à alça cervical. Então, aqui é onde fica localizados os ameloblastos. Aqui a gente pode encontrar os pré-ameloblastos, e na alça cervical a gente encontra células do epitélio interno, que vão ser responsáveis por esse desenvolvimento dessa parte radicular, da região radicular. No início da fase secretora, os ameloblastos eles possuem uma superfície distal plana. Não totalmente plana, porque ele ainda possui algumas invaginações, processos curtos e numerosos na sua superfície distal, mas ele, em comparação à segunda fase da fase secretora, eles são considerados planos. Essa fase, ela marca também o início da amelogênese propriamente dita, que vai ser o início da formação realmente do esmalte. Agora, do esmalte. Possui um retículo endoplasmático rugoso, constituído por inúmeras cisternas, que inicia a síntese de proteínas da matriz orgânica do esmalte. Possui também o complexo de Golgi, ele sofre uma condensação e empacotamento do seu material e acaba surgindo grânulos de secreção pelo citoplasma. E esses grânulos, eles vão migrar para o polo distal e vão ser liberados nos espaços intercelulares e sobre o manto a dentina do manto. As numerosas cisternas que estão dispostas no retículo endoplasmático rugoso, como a gente pode ver aqui na foto, elas estão paralelas, encontram-se paralelas entre si, e elas são alinhadas seguindo o longo eixo do ameloblasto. A fase secretora, elas são divididas em duas fases. A primeira é onde ela ocorre a formação do esmalte aprismático. Nessa primeira, inicialmente, eles vão depositar a matriz orgânica do esmalte na dentina de manto, sobre a dentina de manto, que já é mineralizada, encontra-se mineralizada. Essa matriz orgânica do esmalte, elas são formadas por proteínas não colágenas, onde podem ser encontrados dois grupos, que são as amelogeninas e as não amelogeninas. As não amelogeninas, a gente encontra a enamelina e a tufelina.
Então, quase que imediatamente, a formação da matriz orgânica do esmalte ela começa a acontecer, a deposição dos cristais inorgânicos. Porém, o esmalte ele não possui uma vesícula da matriz, que são os iniciadores das deposições desses cristais minerais. Então, para acontecer a mineralização desse tecido, a deposição desse tecido, é necessário a interação dos componentes da dentina com os componentes da matriz orgânica do esmalte, que por meio das fibras colágenas, com a interação com a enamelina, que é uma proteína da matriz orgânica do esmalte, que está presente aí, com essa interação, elas permitem a deposição desses cristais. E a tufelina, ela também, apesar de não estar como no exemplo, muitos estudos dizem que ela é responsável pelos cristais, pela formação desses cristais. Sendo isso, são formados cristais em formas de fita. O outro tipo de proteína que a gente tem, que são as amelogeninas, elas começam a se organizar em forma de helicoide ao redor desses cristais em forma de fita, e assim, então, a gente tem os primeiros cristais sendo formados na nossa matriz. Então, todo cristal que é formado durante essa primeira fase são considerados esmaltes aprismáticos. Então, a composição da matriz orgânica do esmalte ela é composta basicamente proteica, contendo carboidratos e lipídios, como eu falei, formados pela tufelina e a enamelina, além das amelogeninas. A mineralização do esmalte ela começa imediatamente após o início da secreção da matriz orgânica. E os primeiros cristais de minerais eles são depositados em contato direto com o manto, formando uma camada de mineralizada contínua. Aqui a gente pode ver o esmalte jovem em interação com a dentina de manto, pois a formação dos cristais, ela ocorre, a deposição dos cristais, eles ocorrem principalmente por conta dessa interação. E é isso. Ainda um pouco sobre os cristais de mineral que foram do esmalte, que foram depositados sobre a dentina do manto. Eles são encontrados alinhados de forma perpendicular à superfície da dentina. Aqui nessa imagem a gente pode encontrar os cristais de hidroxapatita sendo formados, a melogenina, que forma a nanosfera num formato elipicoide sobre os cristais de fita, os cristais de hidroxapatita de fita, e aqui os ameloblastos. Já ainda nessa fase, a gente encontra também o desenvolvimento do processo de Thompson, que é o que dá início à segunda fase da fase secretora. Devido a em razão dessas projeções, elas passarem a comandar a orientação dos esmaltes de formação. Esse processo de Thompson, ele ocorre devido principalmente ao afastamento dos ameloblastos em direção ao estrato intermediário, desenvolvendo uma curta projeção cônica no seu citoplasma distal. Aqui, para a gente ver um pouquinho melhor, a gente encontra o ameloblasto antes de sofrer essa diferenciação. Aqui também, e aqui a gente já encontra o ameloblasto no processo de Thompson, em que aqui
onde está localizada a projeção cônica, e é onde são formados os prismas de esmalte, ou seja, os esmaltes prismáticos. Aqui ainda nessa mesma célula, a gente pode ver que há uma parte da célula que não sofre essa projeção cônica. Nisso, essa região ela não vai formar prismas de esmalte, e sim interprismas, que eles ficam entre os prismas de esmalte. Para finalizar, nas regiões que contêm os ameloblastos secretores, ocorre a involução dos elementos do órgão do esmalte. Ou seja, a gente tem como exemplo a redução do retículo estrelado, da espessura do retículo estrelado, além da redução do número de camadas do extrato intermediário. Até que em um dado momento a gente consegue observar o epitélio externo da célula e os ameloblastos. Por fim, para finalizar essa segunda fase, em algumas regiões, os ameloblastos que possuíam o processo de Thomas, eles sofrem mais uma diferenciação, voltando ao a sua forma normal, né? E com isso é formado mais uma camada de esmalte prismático. Ou seja, o esmalte ele possui 3 camadas: uma de esmalte prismático, uma maior, que é a do esmalte prismático, e outra menor, que é a do esmalte aprismático. Aqui a gente pode ver os ameloblastos e as células dos ameloblastos com o processo de Thomas, em que sofre o processo de Thomas, e as bordas serrilhadas que são formadas. A fase de maturação ela é marcada principalmente pela degradação e a remoção da matriz orgânica, que possibilitam o que acaba possibilitando o crescimento dos cristais de mineral. Isso acontece pois os cristais em fita, que antes eles eram arrodeados em um formato helicoidal pelas amelogeninas, que são proteínas, elas acabavam impedindo o desenvolvimento desses cristais. Com a quebra, com a degradação dessa matriz, acabam diminuindo a quantidade dessas proteínas, o que acaba aumentando o componente inorgânico, o conteúdo inorgânico no esmalte. Durante essa fase também, os ameloblastos eles reduzem a sua altura, tornam-se células cilíndricas baixas e apresentam a sua superfície distal lisa ou com dobras, pequenas dobras. E assim, como na fase secretora, a fase de maturação ela também ocorre de modo centrífugo. Aqui a gente pode encontrar os esmaltes em maturação, já ficando maduros. E aqui nós vemos as regiões de prismas de esmalte e os interprismas. A fase de proteção, ela consiste basicamente na formação do epitélio reduzido do órgão do esmalte. Esse epitélio reduzido, ele fica responsável por recobrir, ou seja, proteger o esmalte maduro até a sua erupção. Uma vez que completada a maturação do esmalte, os ameloblastos eles perdem as suas invaginações presentes na superfície distal e ele tornando-se definitivamente lisa. Nessa fase também, as células perdem tamanho, perdem sua altura, transformando-se de novo em células cúbicas. O epitélio reduzido do órgão do esmalte, ele reveste a coroa do dente,
até a erupção na sua cavidade oral. Então, quando esse dente acaba sendo erupcionado, esse epitélio reduzido, ele fica localizado basicamente na parte cervical do dente, ajudando no periodonto de sustentação, e passa a ser chamado de epitélio juncional. Aqui a gente pode ver uma ilustração de todo o ciclo vital das células da amelogênese em todo o ciclo vital, iniciando com a fase da etapa morfogenética, onde elas possuíam uma célula mais cúbica. Aqui na etapa de diferenciação, onde aqui eles passam a ser cilíndricas e altas. Aqui, as fases de secreção, onde elas atingem a maior altura da célula, que se tornam colunares. Na fase de maturação, onde ela perde o seu certo tamanho, passam a diminuir. E, por fim, na fase de proteção, em que ela volta a ser uma célula. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E dando continuidade, então já vimos todo o processo da formação do esmalte dental. E agora chegamos em sua estrutura. Como o esmalte se classifica estruturalmente. Mas antes, vamos recapitular o processo de Thomas, que na verdade é uma projeção dos ameloblastos que se desenvolvem após ocorrer a deposição da primeira camada de esmalte aprismático. Com o desenvolvimento dessa nova estrutura, os ameloblastos eles passam a formar um esmalte prismático. Né? Nessa imagem aqui, em um corte longitudinal, é possível observar o processo de Thomas e sua porção secretora, que é representada pela curta vertente plana, denominada superfície. Nessa imagem aqui, em um corte longitudinal, temos o processo de Thomas, a região central do prisma e a face secretora. Nessa outra imagem à direita, a gente consegue também ver um corte longitudinal, o processo de Thomas, a face não secretora, a face secretora e a região central do prisma. E aqui a região interprismática. E chegando na estrutura do esmalte, né? A estrutura ela é mineral e em sua maior parte organiza-se em barras chamadas prismas e interprismas, tá? E quando maduro, tem sua maior parte da espessura constituídas por unidades estruturais em formas de barras denominadas prismas. As zonas periféricas dessas barras, chamadas regiões interprismáticas, completam a estrutura cristalina do esmalte. Falando em prismas, né? Elas são regiões, e prismas e interprismas, elas são regiões determinadas pela orientação dos cristais de minerais, tá? Os prismas, eles são barras ou colunas mais ou menos cilíndricas que se estendem desde a estreita camada do esmalte aprismático, que foi depositada em contato com a dentina do manto, ao início da amelogênese, até a superfície externa do esmalte. Entretanto, tá, em algumas regiões superficiais, os prismas são recobertos por esmalte aprismático. Nessa imagem aqui, à esquerda, a gente consegue ver a região central do prisma, a face não secretora, a região bainha, a região interprismática, desse outro lado a face secretora, região central do prisma. Nessa imagem aqui à direita, em um corte transversal dessa estrutura, e se semelha-se a uma fechadura de porta, né? Um corte do prisma e do interprisma junto,
E essa estrutura aqui, ela foi produzida por um único ameloblasto. Então, o único ameloblasto produz tanto o prisma, como também o interprisma. Foi visto pelas suas faces secretoras de orientações diferentes, devido ao processo de Thomas nessa imagem. E daí a gente chama o prisma aqui de cabeça e o interprisma de cauda, tá? E todo recoberto aqui pela bainha. Nessa imagem a gente consegue ver o esmalte aprismático, aqui é a região prismática e tudo aqui, isso aqui é a superfície do esmalte, né? Superfície externa aqui do esmalte. E mais internamente a gente consegue ver os prismas, tá? Nessa outra imagem à direita, está com o aspecto da superfície do esmalte após condicionamento ácido. Então, ficou nesse aspecto aqui. Aqui é a região, interprismática e aqui é o prisma. A gente consegue ver bem nessa imagem aqui, após, adicionar, o ácido. Agora, né, a gente já consegue ver a disposição das cristas que formam os prismas, e vai em direção, da movimentação dos ameloblastos durante a face secretora. E com isso, as cristas adotam, uma disposição paralela entre si, apenas nas regiões correspondentes. E esses, no caso, os prismas, são levemente ondulados desde a junção amelodentinária até a superfície externa, razão pela qual diversos planos de corte do esmalte resultam em aparência, de ferradura ou de orifício de fechadura, como já foi falado anteriormente. Além disso, a orientação dos prismas, está mais ali na região, cervical dos dentes. À esquerda, a gente consegue observar os prismas inclinados em direção radicular, em um dente permanente, e à direita aqui a gente consegue ver os prismas inclinados em direção oclusal, aqui é um dente descido, tá? A gente consegue deduzir aqui que existe prisma tanto nos dentes permanentes, como também nos dentes descidos. E aqui são as linhas das estrias e répteis. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar que a formação do esmalte segue um padrão, incremental, que é formado durante o período de repouso do esmalte. Essas estrias aqui que a gente está conseguindo visualizar, na figura central do dente cortado longitudinalmente, a gente já consegue observar elas. Na figura à esquerda, observa-se as extremidades externas das estrias, aqui, formando as periquimáceas, que já já a gente vai falar sobre elas, que são representações das estrias de esmalte imbricacional da superfície, e são mais visíveis na região cervical, tá? E nessa imagem à direita, as periquimáceas são visualizadas pela face vestibular. As estrias de Essas estrias, elas representam o estágio rítmico da formação do esmalte. Então, né, os ameloblastos, ele para um pouco, ele se reprograma e se restabelece no organismo e continua a secretar novamente. Só nesse intervalo aí que o ameloblasto vai tendo entre o período de secreção, que provoca pequenos desvios na orientação, do cristal. E isso vai, ser causa que a gente vai conseguir, então, ter essas linhas chamadas, então, de estrias, né. Aqui é uma outra imagem, também dessas estrias no esmalte em um dente, preparado por desgaste, em que aparecem com linhas escuras. A gente consegue ver elas aqui, e aqui já é a dentina, né, então a gente já consegue observar que é uma junção da dentina com o esmalte.
Nessa imagem aqui, é uma parede de um pequeno, preparo cavitário no esmalte, após a utilização de um instrumento rotatório. Observa-se que, na maioria dos prismas não é visível, né, não é visível, por estarem encobertos por uma camada amorfa. Aqui estão os prismas nessa seta, e aqui são as ranhuras causadas pelo instrumento rotatório. Aqui então são as periquimáceas. As periquimáceas, elas representam, né, como já foi falado anteriormente, a parte superficial das linhas, ou estrias, e estas correspondem a leves depressões lineares, no sentido horizontal, causando, leves ondulações, na superfície externa do esmalte. Essas são as periquimáceas. Fazendo parte também da estrutura do esmalte, temos o biofilme, a placa bacteriana, né, que recobre praticamente todos os dentes erupcionados. Formam-se na parte do esmalte em virtude de complexas interações entre os constituintes da saliva, principalmente bactérias, que aderem firmemente à película adquirida, formando várias camadas, basicamente constituído por grande número de bactérias do tipo Coccus, bacilos e filamentos. Juntamente com esse conteúdo bacteriano, existem filamentos de polissacarídeos, macromoléculas de origem salivar e do sangue, íons e moléculas menores. As bactérias estão organizadas em forma de microlôndia, lembrando que durante a mastigação ou até mesmo escovação, o biofilme pode ser removido, sendo que rapidamente ele é constituído. E nessa imagem aqui é possível observar o biofilme sobre a superfície do esmalte da região cervical, com numerosos micro-organismos. A gente consegue observar aqui até a formação, né, e como ele se organiza. E eu trouxe uma correlação clínica, tá, que fala o seguinte: o processo de cárie está intimamente relacionado com o biofilme e ele resulta na destruição do esmalte pela desmineralização dos cristais e de minerais dos prismas. E aqui a imagem, né, da cárie, a gente consegue ver como eles estão íntimos, né, e ligados lá durante tanto a melogênese com a cárie. Então aí tem sua importância clínica, e precisa ser observada com atenção. E aqui é a junção amelodentinária, né, que é a superfície de contato entre o esmalte e a dentina subjacente. Ela é bastante ondulada, a gente consegue observar aqui, nessa região originam-se os tufos, lamelas e fusos adamantinos, tá. E aqui a gente vê o esmalte, aqui já é a dentina e aqui a superfície da dentina na junção amelodentinária, tá. Então aqui já é a junção amelodentinária. Nessa outra imagem à esquerda, é o fuso, né, a gente consegue observar os fusos e aqui a dentina. Lembrando que o fuso do esmalte, ele é diferente do tufo, porque a gente consegue ver que os fusos eles conseguem atravessar a dentina por um prolongamento até o esmalte. Então ela atravessa aqui a junção amelodentinária, tá? Do esmalte. Então, o fuso ele é uma área hipomineralizada e ele é simplesmente uma área onde o odontoblasto conseguiu, ter um prolongamento e foi um pouco mais invasivo. A gente consegue observar esse fuso aqui e a dentina, outro fuso. Então, aqui já é a junção, né, do esmalte com a dentina.
Esse aqui é o esmalte aprismático, que está depositado nessa imagem. Ele é encontrado tanto, nos dentes descidos, como também nos dentes permanentes, sendo que ele é mais regular, nos dentes, descidos, bem mais do que nos permanentes. Nessa imagem aqui é possível observar em um maior aumento, tá, a camada do esmalte aprismático. Tudo isso aqui é a camada do esmalte aprismático. Tem essa outra imagem aqui também, que a gente consegue observar o esmalte prismático, a região interprismática e a região cervical do prisma, tá. A gente consegue observar aqui também nessa imagem. Então chegamos a um caso mais clínico, que é falando sobre a melogênese imperfeita, que na verdade a melogênese imperfeita é um distúrbio hereditário que afeta a formação do esmalte dental e que pode acometer a dentição decídua ou permanente, com diversos padrões clínicos e radiográficos, que estão relacionados às fases de formação do esmalte e expressividade genética da doença. Clinicamente, tá, pode ser observado 3 tipos de amelogênese: a hipoplásico, a hipocalcificado e hipomaturado. O hipoplásico, os dentes apresentam esmalte com irregularidades, ranhuras, depressões e áreas com aplasia, em decorrência da espessura reduzida do esmalte. E pode existir também falta de pontos de contatos nas fases interproximais. No caso, no exame radiográfico, vai observar bastante que a radiodensidade do esmalte é maior que na dentina, na verdade. O hipocalcificado, o esmalte é de espessura normal, porém com aspecto amolecido, frágil e susceptível a fraturas e desgaste. As cores dos dentes variam do branco opaco, amarelo e marrom. O esmalte é menos radiodenso que a dentina. E no hipomaturado, o esmalte é de espessura normal, porém com alteração na dureza ou ineficiência na mineralização. Os principais problemas clínicos são a perda excessiva do tecido dentário, prejuízos estéticos e sensibilidade dentinária, tá? Apesar dos aspectos dos defeitos estruturais bem evidentes, esses dentes não são suscetíveis a lesões cariosas. O tratamento, ele é mais com finalidade estética, tá? A gente consegue observar aqui, nessa imagem, o desgaste já do esmalte e também o desgaste já da dentina, que já está exposta, né. A melogênese imperfeita na dentição permanente, aqui, é um tipo hereditário de displasia do esmalte e, pode apresentar um esmalte muito delgado, que se fragmenta, deixando exposta a camada dentina, que sofre, desgaste extremo, como já foi, falado. Então é isso. Aqui a gente finaliza o nosso trabalho sobre a melogênese e estrutura do esmalte e desde já agradecemos, a atenção e a oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês. Muito obrigado.